Glória a Deus. Shalom a todos vocês. Nós vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 53 do profeta Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 53, e nós vamos ler só o primeiro verso. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Esta é tua palavra e nós pedimos que ela faça efeito na nossa vida. No nome de Jesus, amém. Amém. Assentai-vos. Eu envio saudação junto com a igreja de Campina aos irmãos de Manaus e aos irmãos de Brasília. Vamos dizer todos shalom a vocês? Amém. Glória a Deus. Eu tenho aqui, eu não entendo por que esse som é tão ruim, viu, gente? Francamente. Uma mesa digital que se pode achar uma tonalidade, deixar isso fixo, todo culto é a mesma coisa, não entendo. Mas vamos aqui. Eu tenho aqui uma anotação, um parágrafo tirado da mensagem. Deus em seu povo. Deus em seu povo. O irmão Brana diz: Deus não cai sobre projetos mecânicos. O Espírito Santo cai sobre homens. Homens. O homem é o agente de Deus. E agora ele faz uma afirmação bem drástica. E a coisa mais difícil que Deus já teve que fazer, a coisa mais difícil que Deus já teve que fazer, foi fazer um mortal crer em outro mortal. Esta é a coisa mais difícil que Deus já teve que fazer. Um mortal crer em outro mortal. É muito fácil a gente dizer, eu creio em Deus. Mas o próprio Deus, ele se vestiu de uma carne humana, um corpo de carne chamado Jesus, e os mortais não podiam crer que aquilo era Deus, porque ele estava num corpo mortal. Ele veio para morrer. Então, é uma coisa muito difícil você realmente crer. Crer não é uma coisa fácil. Crer é uma coisa muito difícil. Todo mundo diz que crê, mas crer realmente é uma coisa difícil. Se eu perguntar quantos creem que isto aqui é a palavra de Deus, todo mundo diz que crê. Mas quando estas coisas que estão na palavra estão para se materializar em corpos mortais, as pessoas não creem. Você vê, há uma profecia em Isaías que uma virgem conceberia. O dia que a Maria concebeu, ninguém creu.
Era muito difícil acreditar que uma virgem iria se engravidar. Então é uma coisa, não é fácil crer. Nós encontramos que no capítulo 20 do livro de Números, eu não vou pregar, eu quero ver se eu consigo manter esse tom de voz até o final. Eu quero conversar com vocês. No capítulo 20 do livro de Números, nós temos 3 acontecimentos drásticos: a morte de Miriam, a morte de Arão e Moisés sendo deixado fora da terra de Canaã. 3 coisas no mesmo capítulo que são extremamente chocantes. E mais chocante ainda porque todas elas são coisas muito simples. Miriam e Arão, Miriam se torna leprosa porque deixou de crer numa atitude de um homem. Ele casou com uma mulher cusita e tanto Arão como Miriam conspiraram, foram contrários, comentaram, desaprovaram aquela atitude de Moisés. Vejam o que tem isso a ver. Tem a ver que as pessoas não confiam em decisões dos humanos. É difícil um humano acreditar no outro. E Deus disse: olha, eu falo com Moisés boca a ouvido, como com ninguém. E quando vocês tomaram esta decisão de falarem contra Moisés, é como um filho que cuspiu na cara do pai. Veja como Deus olhou aquele quadro. No capítulo, e todo mundo sabe que a Miriam ficou leprosa, parou 7 dias, e de agora nós vamos ter depois, aqui no mesmo capítulo, registrando ela sendo recolhida, levada, e também Arão. Mas o capítulo 20, do livro de Números, registra um fato curioso, no verso 12, que foi o fato de Moisés receber uma ordem de Deus. Pega a tua vara, reúna o povo estava reclamando por falta de água. Reúna o povo e fale à rocha. Vá lá e fale para a rocha produzir água. Moisés pegou a vara, reuniu o povo e, ao invés de falar à rocha, falou com o povo. E chamou o povo de rebelde. Disse: vocês são rebeldes. E estava tão irritado com o povo, com a pressão, que ao invés dele falar com a rocha, ele bateu na rocha 2 vezes. E Deus veio a Moisés e disse, veja só a expressão, porquanto você não creu em mim, você não entrará na terra prometida. Deus dizendo que Moisés não creu no que ele falou. E o mais impressionante é que a Bíblia faz questão de registrar que houve água abundante para matar a sede do povo, dos animais. Deus fez a água aparecer, mas tirou Moisés da terra e disse que ele não cria. Então, quando nós fazemos coisas, nós, estou nos referindo a todos nós, fazemos coisas da nossa maneira e não como Deus nos diz para fazer, fazemos do nosso modo, eu queria perguntar, você tem coragem de dizer que você crê em Deus? Porque Deus olha para você e diz, você não crê.
Se você cresce, você faria o que eu tenho te mandado fazer. Então, isto caracteriza a nossa falta em crer em Deus. Eu quero falar a vocês que crer em Deus é bastante complicado. Não é simplesmente dizer, eu levantei a mão, agora eu creio. Não, é bastante complicado. Porque quando você diz que crê, Deus quer que você faça exatamente o que Ele disse. Você acha que a Eva, ao tomar o fruto, creu ou duvidou? Quais são as consequências daqueles que creem e daqueles que duvidam? É simples, as coisas são muito simples. Nós precisamos chegar a uma conclusão que se nós realmente não estamos dispostos a obedecer, você vai se enganar aqui dentro. Vai se tornar um religioso, um membro de uma igreja, e duramente, eu vou dizer, vai ser deixado para fora. Duro assim mesmo. Não tem meio termo. É por isso que a Bíblia diz que a obediência à palavra, o profeta diz, nos dá direito ao Espírito Santo. Obediência a toda a palavra, não é a parte. Então, o que nós temos, na grande maioria, é uma presunção de que a gente crê, mas, na realidade, quando se soma, a soma é eu não creio. Não precisa ninguém ficar coagido. A soma é final, não creio. E não adianta, porque chega um momento que a conta não fecha. Não fechando a conta, o problema existe. Crer é uma coisa bem desafiadora. A missão de Moisés era uma missão impossível. E eu quero dizer a você, não olhar para a Bíblia, mais uma vez, como história. Quero dizer que a sua missão para ser um cristão é desafiadora. E você vai ter que tomar uma decisão, crer ou não crer. Porque ao fazer as coisas da sua maneira, pode ter certeza, você foi deixado fora. As pessoas querem facilitar as coisas na Bíblia, mas a Bíblia é sim, sim, não, não. A gente não tem outra opção. Eu pensei muito sobre esta pregação do profeta Isaías, aqui no capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação? Quem é que realmente acredita naquilo que é pregado? Ou seja, aqueles que acreditam, colocam em prática, eles praticam. Mas há pessoas que vêm, assentam aqui por anos, ouve, e não crescem, nunca se libertam, nunca se consertam, nunca se equilibram e nunca chega a lugar nenhum. São apenas um membro da igreja. Mas não chegou a lugar nenhum. Se você perguntar para eles, você crê? Eles dizem que creem. Em 1980, eu era um garoto de 24 anos. 24 anos. E eu vou começar a tocar nesse assunto assim. Eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava aqui em Campina Grande. E quando eu contei este sonho ao pastor da minha igreja, a primeira coisa que ele fez foi de me desanimar para vir. A primeira coisa. Ele me disse, o meu ministério não é efetivo para o Nordeste. Ninguém vai ficar ofendido, eu vou falar do que eu ouvi. Ele disse, se você notar, os rebanhos de ovelhas do sul do Brasil são puros.
os do Nordeste é uma mistura de ovelhas com cabrito. Esta foi a expressão que eu ouvi. E que eu não deveria perder meu tempo de vir para o Nordeste. Eu não deveria vir para cá. Aqui era uma terra inóspita, difícil, complicada, mas eu tinha tido um sonho de vir aqui evangelizar. Eu não queria saber o que as pessoas estavam vivendo, o nível de vida, e parece que Deus tem que pegar alguém que naquela hora não pensa muito, mas que crê. E eu resolvi a crer. Eu não vim de Goiânia para cá, enviado pela igreja, me dando um salário, me dando uma casa, me dando um apoio para que eu iniciasse um trabalho aqui. Eu vim trabalhando secularmente. Eu tinha que acreditar no que eu estava fazendo. Eu vim aqui e quando eu sinalizei que tudo estava certo para vir, então eu simplesmente vim. Peguei a família, a mulher, 4 filhos, sem pensar, porque quando você talvez tenha uma idade dessa, você não pensa muito. Eu não pensei em nenhuma impossibilidade. Aqui tinha Assembleia Batista, Congregacional, Adventista, Pentecostais de todas as linhagens. Eu não estava preocupado se eles iam me aceitar ou não. Eu não imaginei se eles iam me receber ou se iam me rejeitar. Eu simplesmente resolvi crer. E me mudei para cá. Então, começamos a ter os primeiros frutos, os programas de rádio lá no estado do Pernambuco, em Limoeiro, e naquela região. Depois colocamos um programa de rádio aqui em Campina Grande. Depois fizemos uma campanha aqui que ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Os próprios pastores que vieram fazer a campanha, eu tinha alugado o Teatro Municipal, e eles olharam e disseram, esse cantinho aqui já dava para a gente reunir o povo. Eles não acreditavam que nós íamos ter pessoas ali. Veja só, eu estou falando de gente que crê, que são pastores, pregadores, mas que não creem. E quando foi à noite, o teatro estava lotado. Eles não estavam preparados para aquilo. E, na verdade, então, eu quero dizer que eu tenho convivido com e combatido um espírito de incredulidade desde o primeiro momento em que eu resolvi mudar para cá. Eu não tive nada fácil. Nada foi fácil. Então, quando eu me estabeleci e que apareceram os primeiros frutos aqui, a primeira coisa é, você tem certeza que Deus te enviou para este lugar? A primeira coisa que eu tive que enfrentar foi o envio de um pregador, de um pastor de Goiânia, que vinha assumir uma coisa que eu tinha começado. Por quê? Porque, na verdade, é assim, não queriam que eu nascesse. Não queria que eu estivesse na frente do povo. Então não enviei, mas agora ele está assim, então eu vou mandar. E aí eu hospedei na minha casa, cuidei e convivi com isso aqui quase 2 anos, até que você vai vencendo pela fé. Você vai mostrando que aquilo não é obstáculo para a sua vida. E quando você está designado por Deus para uma coisa, não importa o que o diabo ponha no teu caminho, você tem uma convicção que você vai terminar vencedor. E é assim que foi. Então, em 1984, fui ordenado a pastor e assumi a igreja de Catolé do Rocha, que era um trabalho que eu tinha começado,
e assumi a igreja de Campina Grande, 1984. Não tínhamos igreja nem em Recife, nem em João Pessoa. E depois disso nós abrimos Fortaleza e fomos estendendo o trabalho. Mas eu estou querendo dizer para você o que é crer. Então, trabalhando secularmente, colocando todo o dinheiro do meu trabalho para manter a igreja, de programa de rádio, de viagens, de manutenção, de ajuda a irmãos, de aluguel de salão. Nós tínhamos que fazer, não existia pessoas para ajudar. E Deus tinha me dado um salário bom, e eu fui tocando isto. Até que em 1989, eu me mudei daqui para João Pessoa, sem entender o que estava fazendo. Na verdade, a minha clientela maior era João Pessoa, do que aqui era mais fácil e era muito mais cômodo estar lá do que me deslocar daqui para lá. Então eu fui para lá. E logo em seguida faleceu a esposa do pastor que estava em Recife. E eu não sabia que eu estava sendo levado para João Pessoa para estender a mão para Recife. Mas, desde então, as coisas começam a te desafiar. Então, portas se abrem, desafios surgem. E você só tem uma coisa: fixar a sua fé naquilo que você crê. Pouco tempo depois, Deus recolheu a minha esposa, levou para casa. E eu tinha outro desafio pela frente, agora cuidar dessas igrejas e de uma família. Eu só quero dizer a você que em nenhum momento eu duvidei, não é porque eu perdi minha esposa que eu duvidei do meu chamado. Em nenhum momento duvidei. Tive que enfrentar, então, outro desafio. E, de maneira também, sem pensar, só pensando, quem sabe no momento, eu estava lá com 4 adolescentes, a minha mãe tinha vindo de Goiás para me ajudar. E então, apareceu a Janete, e começamos a conversar. Ela veio aqui, e assim, de maneira inesperada, eu disse: você quer casar comigo mesmo? Eu tenho 4 adolescentes. Começávamos a conversar sobre relacionamento para um casamento no ano seguinte. Isso era no mês de agosto, junho, e falávamos, quem sabe fevereiro a gente casa. Mas não deu fevereiro, no próprio agosto a gente estava casado. 1 mês e 10 dias para namorar, noivar e casar. Pronto. Mais um desafio. Constituir mais uma família. Os desafios foram enormes. Durante todo este tempo, eu tinha uma só coisa a fazer: crer no meu chamado. Crer naquilo que eu estava fazendo. E toquei o trabalho, e todas as etapas da minha vida foram marcadas assim, por decisões de fé, por impossibilidades, por coisas que você jurava que não ia dar certo. Então, 3 anos depois, eu estava sendo desafiado, ou 2 anos depois, a deixar o trabalho secular e viver da obra. Mas a obra nem mesmo se mantinha. Ela não era capaz de nem se manter. E como é que ia manter a mim? Eu tinha que crer. Eu tinha que crer que quem me enviou ia cuidar de mim. E abandonei, dia 15 de janeiro de 1995, o trabalho secular. Vocês pensam que foi fácil? Não foi.
Agora, nem tínhamos dinheiro para manter a igreja e nem tinha dinheiro para me manter. Eu tinha duas coisas: ou Deus entrava e fazia coisas sobrenaturais, ou eu pegava a minha mala de volta para Goiás. Só tinha isto. Sempre há duas opções. Uma coisa ou outra tinha que acontecer. E eu aceitei o desafio. O desafio era, se nós tínhamos em todas as igrejas uma entrada de R$ 800 por mês, naquela época, não era nem reais, era outra moeda, cruzeiro, cruzado, sei lá. Eu tive que dizer, eu acredito. E fui numa emissora de rádio e contratei um programa de rádio pelos R$ 800. Se eu vou pagar o rádio, eu não tenho dinheiro para pagar as despesas da igreja, não tenho dinheiro para pagar as despesas da viagem, eu não tenho dinheiro para pagar a minha manutenção, a minha comida, no mínimo, a energia. E eu tenho que dizer isto. Quem achou que foi fácil, não foi. Quem sempre teve 2 carros e tinha dinheiro à vontade, cheguei a ficar sem carro. Cheguei a não ter dinheiro para ir para o supermercado fazer a feira. Tive que comprar fiado. Tive algumas vezes a visita da companhia elétrica para cortar a luz, porque não estava pago. Eu só tinha uma coisa para fazer: acreditar que este Deus é um Deus que é provedor. Então, a gente precisa aprender que crer em Deus não é coisa fácil. Deus nunca disse para Moisés que ele ia ter os problemas que ele ia ter no deserto. Não disse que o povo ia pegar em pedra para apedrejá-lo. Não disse que ia faltar água. Não disse que o povo ia reclamar do pão. Disse, pode ir que eu vou com você. E, na verdade, vai. E vai e deixa coisas vir no seu caminho para provar se você crê ou não crê. Então, não venha me dizer que nós pensamos em ser cristão e acreditar em Deus é uma coisa simples. Não é. É uma coisa que demanda desafio e coragem. Demanda firmeza, demanda você ter a capacidade de fechar os olhos diante de tudo que é razão, de tudo que é lógica, de tudo que você pode pensar que isto aqui é favorável e este é desfavorável. Fique do lado de Deus. Fique do lado de Deus. Nunca olhe para o que é favorável. Olhe para Jesus. Quando você pensar que não tem saída, Ele abre uma saída. Então eu vi essas coisas acontecerem. Eu já contei de às vezes não ter dinheiro para pagar o próprio programa de rádio. Uma época acumulou 3 meses sem pagar. Eu não fui cobrado. Não tiraram o programa do ar. E numa manhã, sem saber como, apareceu um pacote de dinheiro. Eu não entendia. Não podia nunca imaginar que nós tínhamos um moço solteiro na igreja, que vinha recebendo o salário dele há vários meses, depositando numa poupança, e que num dia comum, sem saber que eu estava em necessidade, que a igreja estava em necessidade, ele vai lá e tira todo o dinheiro da poupança e traz o dinheiro e deposita. E era o dinheiro para pagar todos os meses que estávamos em atraso e Deus nos dar continuidade. Então, eu acompanhei na história da minha vida cada momento e cada obstáculo que se pôs. Eu tenho que olhar, eu tenho que descrer naquilo e dizer, eu não creio na razão, eu não creio na lógica, eu não creio no que eu estou vendo. Eu creio no que Deus disse que vai acontecer. E eu sei que eu estou dando este testemunho nesta noite,
apenas para dizer a você que nós não podemos viver pela razão. E vou lhe dizer uma coisa aqui, talvez você não saiba. Felizes foram aqueles que puderam, mesmo diante de todos os desafios, ter seguido as orientações que saíram da minha boca. Se você parar aqui hoje à noite e imaginar, nunca vim aqui nesta plataforma para te dar um conselho negativo. Nunca te ensinei nada que fosse mal para você, para a sua família, para a sua vida financeira, para a sua saúde, para o seu casamento, para a criação dos seus filhos. Tudo que saiu da minha boca, eu tenho certeza que está completamente alinhado com as Escrituras, e é assim diz o Senhor. Aqueles que creram, mesmo sem entender e sacrificando, venceram. A gente precisa aprender isso. Eu vou dar um testemunho aqui do que é crer, confiar na palavra, na orientação de Deus através de um homem, porque eu volto a dizer aqui que a coisa mais difícil que Deus tem para fazer é fazer um mortal acreditar em outro. Em 1978, 79, foram anos áureos na minha vida. Eu tinha 22, 23 anos, e os gerentes de banco iam me receber lá na porta do banco. Eu nunca nem entrei para ir numa fila de banco. Por quê? Porque estava ganhando muito dinheiro, tinha uma boa movimentação. E naquele ano, 78, 79, eu tinha um carro de luxo que havia sido lançado naquela época, um Caravan com câmbio aqui no salão do carro, era lançamento, porque os câmbios eram tudo aqui no volante. E um carro mais luxuoso. E tinha um Fuscão, que era o carro do meu trabalho. Essa Caravan era apenas usada para ir à igreja e para passear com a família. E o outro carro para trabalho. Era assim. E nós fizemos um grande negócio numa fazenda em Goiás, numa sociedade com mais 2 pessoas. E um daqueles que era nosso sócio, e nós não aparecemos no negócio, eu e um outro irmão da igreja. Apareceu um terceiro que vendeu uma fazenda para um outro, e o certo é que quando nós voltamos 2 semanas depois para receber o dinheiro, o homem disse: não tenho dinheiro, não vou pagar, vocês não vão ter nada. Eu não estou falando de, sei nem quanto custa um carro de luxo hoje, talvez 400 mil. Eu não estou falando, não era nem isto. Mas naquela época, o dinheiro que tinha, que cabia a mim, era dinheiro para comprar 7 carros novos de luxo. E o negócio foi se tornando tão violento, que já estava partindo para o viés de morte, não por mim, mas por pessoas que estavam ligadas. E eu fui conversar com um mortal igual a mim, mas eu o respeitava como meu pastor. E eu expus a situação, e ele disse: irmão César, você vinha bem, agora surgiu este obstáculo. Eu sei que isto vai haver morte. E se você quer um conselho, deixa este dinheiro, perca esse dinheiro. Você é novo, Deus vai te dar muito mais na vida. Eu estou aqui diante de vocês e diante de Deus. Eu nunca mais fui atrás daquele homem para receber aquele dinheiro. Nunca mais voltei lá.
Perdi pelo pé, como diz. Tudo. E aí eu tinha uma mulher e 4 filhos. E eu vendi o Fusca e comecei a comer o dinheiro. Mais tarde vendi o Caravan, tive que comprar. O próximo carro foi uma Brasília. Era um desnível terrível. Mas foi assim que as coisas aconteceram. E eu quero dizer que foi nesta época que eu vim para o Nordeste. E Deus queria me trazer para o Nordeste, não como alguém que estava com o bolso cheio de dinheiro, mas como alguém que Ele iria ensinar a crer. Ensinar a viver, ensinar a sair do nada, ensinar a dar a volta na situação. Foi assim que eu fui entender que Deus tem propósito em tudo. E o que é dar crédito numa palavra. E o que é acreditar num chamado. E o que é lutar com a razão e com a lógica. Eu não vou deixar esse dinheiro para trás, eu vou lá brigar. Aconteça, o dinheiro é meu, é legítimo. Não foi isso que eu fiz. E às vezes você diz para um irmão abrir mão de uma coisa tão simples, de mudar uma atitude em casa que mudaria o casamento, que mudaria a vida, mas ele segue na mesma direção. E você olha e disse, e por que eu estou dizendo e sendo chamado por esta pessoa de irmão? Ou de pastor? Então, na nossa vida, eu estou dando um testemunho hoje à noite, e eu sei que talvez seja difícil. Nós temos 2 igrejas na conexão. Eu estou vindo numa direção de Deus, dizer a vocês que nós estamos vivendo num tempo, escute bem o que eu vou falar, não estou em nenhum momento pregando, estou apenas dando um testemunho. Não importa o tamanho do desafio, nem aquilo que o momento quer dizer que não vai acontecer, mas vai haver um avivamento entre nós. Quando eu falo isso, tem muita gente que não crê. Há poucos dias teve um pastor que chamou um outro irmão nosso, levou no restaurante. Eu gosto desses meus amigos. São meus amigos. E perguntou para ele, mas você crê mesmo naquilo que o pastor César está pregando, que vai haver um avivamento? Que vai haver uma chamada de Deus sobrenatural? Eu quero dizer a vocês aqui, como vocês estão me vendo, que se eu olhar para a razão, eu diria, não tem como. Hoje mesmo eu passei na frente da Assembleia de Deus, eles estavam tendo uma reunião especial de manhã, na hora que eu fui fazer a live, tinha centenas de carros. E eu vou dizer a vocês assim, tranquilo, consciente do que eu estou dizendo. Quero lhes dizer, numa destas manhãs, Deus vai derramar seu Espírito entre nós. Eu quero dizer a você que nós não vamos precisar de mexer a ponta do dedo. Todos estes movimentos, eles correrão atrás disso. Porque o que nós precisamos é de um real mover do Espírito Santo. Vir aqui cantar é bom, louvar é bom, pregar é bom, ouvir a palavra é bom, mas quando Deus aparece em cena e se mostra que está acima de cânticos e de palavras e de emoções e começa a fazer acontecer milagres extraordinários um após o outro, não há quem possa parar e resistir diante disso. Então nenhuma igreja manterá seu povo. Serão arrastados sem precisar de nenhum argumento. O irmão Brana experimentou isto, pegou os Estados Unidos num momento falido, e de uma hora para outra, num ano para o outro, ele era um homem conhecido em todas as igrejas da América, e todo mundo atrás dele, e o mundo querendo que ele fosse visitar e fazer campanhas, por causa da manifestação do sobrenatural. Eu quero dizer aqui a vocês hoje à noite, se tiver alguém aqui que acredita em mim,
E eu sei que é difícil acreditar. Eu sou um homem como você. E é difícil para você crer num mortal, porque você tem suas ideias e sua maneira de pensar e de agir e de ser. Mas eu quero lhes dizer, profeticamente aqui hoje à noite, que a sua vida vai mudar. Eu estou falando para aqueles que creem. Coisas que parece que não tem saída, você verá a porta aberta. Saúde restaurada, casamento restaurado, finanças melhoradas, vida espiritual resolvida. Quero lhes dizer que algo vai acontecer. Não é a emoção, não é o grito, mas a hora que ele descer, você saberá que ele desceu. Olhe bem para quem somos. E nós somos exatamente a imagem de Cristo. Quando Isaías disse: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, o verso seguinte diz: porque ele foi subindo, olha a sua aparência, como uma raiz de uma terra seca, sem parecer, sem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos, o mais indigno entre os homens. Mas você sabe o que ele ia fazer? Revolucionar o inferno, pagar a dívida da humanidade, reconstituir o caminho de volta para o Éden, devolver a todos o direito de serem felizes e abençoados e terem uma coisa que nenhum de nós gostamos: vencer a morte e termos vida eterna. Olha bem, e olha bem para o que Deus vai fazer. Então é sem parecer, é sem formosura, é na contramão. Na contramão. Na contramão da razão, da lógica. Ninguém acredita que esta igrejinha, que este povinho, que Deus vai usar. Talvez você não acredite. Talvez você que está aqui não acredite que é através de seres mortais como eu e você que Deus vai irradiar luz e poder e graça para famílias, para bairros, para vilas, para cidades, para a nação, para o mundo. Eu tenho um desafio enorme. Eu tenho um desafio enorme. E tudo que vim fazendo assim, até que chegou o momento em que eu tenho que tomar decisões. Eu vim para cá com meu pastor não querendo, passei por provações, muitas dificuldades, muitos desafios, mas fizemos, me perdoe, o que ninguém fez. Fizemos o que ninguém fez. Essa é a verdade. Você pensa que não é isto aqui. Está esparramado por toda a nação. Ao redor do mundo, na África, em outros países, todos os dias recebemos chamadas e pessoas estão nos acompanhando. As coisas estão se movendo. Agora, eu estou diante de um desafio. Deus novamente veio a mim, 25 de fevereiro do ano passado, e me visitou numa noite e me mostrou o quadro de tudo o que estava acontecendo e me abriu a boca e me disse o que vai fazer e o que vai acontecer. E eu não tenho razão para duvidar. Eu sei que o desafio é muito maior do que na sua cabeça possa imaginar. Isto me desinquietou o ano todo. E às vezes eu sou pressionado a desistir ou a crer. Então agora no dia 28 de dezembro, às vezes você é angustiado com problemas de todos os lados. Eu entrei descendo do carro, num culto ali no Boi Seco, quando eu entrei dentro de um banheirozinho, o que eu não ouvi nas vigílias, o que eu não ouvi nas madrugadas, o que eu busquei nos jejuns e nas orações, dentro de um banheiro,
ele me balança dentro de um banheiro. Quando eu entrei, que eu olhei no espelho e disse, Senhor, ele disse, eu já te disse que eu vou resolver. Acredite. Acredite. E eu só tenho uma opção, e às vezes sou pressionado, e às vezes sou questionado, e às vezes, sabe, as pessoas me perguntam, se você me perguntar que dia, como, quando, eu não sei. Eu estou desafiado como você está, então eu queria dizer aqui, eu acho que isso é uma palavra muito boa para ser dita hoje à noite. Escuta, preste atenção, qualquer que for o desafio, não olhe para aquilo que está te desafiando, olhe para isso, Deus disse que vai resolver. Quando a chuva cair, haverá uma enchente, pegará o lixo e jogará fora tudo aquilo que te aborrece, te entristece. A história vai mudar, estamos esperando algo grande acontecer. Eu acredito, se você me perguntar, eu lhe digo com o coração, eu acredito que nós não teremos muitos dias pela frente. Acredito que algo grande está por acontecer em dias muito breves. Tome a minha palavra, eu sou um mortal. E eu sei que é difícil um mortal acreditar em outro mortal. Mas tome a minha palavra, algo grande está por acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essas coisas são tão necessárias. Por favor, estou falando ao meu povo de Brasília, ao meu povo de Manaus, ao meu povo daqui de Campina Grande e a alguns outros lugares. Agora mesmo eu recebi um WhatsApp aí do sul do Brasil, alguém pressionado, alguém com dificuldade, alguém que não está entendendo o momento. Eu queria dizer a você, você não é diferente. Tem alguém com algum problema perturbando sua vida aqui, que você gostaria que fosse mudado? Deus vai mudar. Tome minha palavra, não olhe para aquilo que está te desafiando, olhe para uma palavra profética aqui hoje à noite. Olha, isto é profecia hoje à noite, cuide disso que eu estou dizendo, Deus vai superar estas coisas. Há muitas coisas que me afligem. Há muitas coisas que me machucam. Vocês não podem imaginar o que é o coração de um pastor. É aquele que, meu Deus, se dependesse, já tinha sido resolvido. Queria ver o irmão Leonardo sorrindo, feliz, abençoado, sabe, alegre, sem problemas, sem doença, sem nenhuma dessas coisas que atrapalham a vida dele. Eu queria ver cada pessoa jubilando aqui, sem nenhum problema, sem nenhuma dor. Isso é meu desejo. Se você quiser crer, hoje à noite nós não temos uma igreja cheia de pessoas, temos poucos irmãos aqui, não sei nem porquê. Muita gente faltou ao culto, mas faltou porque não era para eles, é para você. Leve isso para você, leve esta palavra hoje à noite para você. Deus me trouxe aqui para me dizer que vai mudar o meu quadro. Se você for desafiado, deixa o desafio na sua frente, empurra ele de lado e diz, eu creio na palavra de Deus, e acabou. Louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Deus. Escute, tome a minha palavra. Eu estou esperando algo grande se mover. Agora, você imagina, se um homem como este, preste atenção, isso não me choca. O Senhor Jesus, abra sua Bíblia em São Mateus, capítulo 13, versos 56, 57, 58. Jesus voltou a Nazaré, sua cidade, e não podia fazer ali muitos milagres, porque o povo não cria nele. Por que não criam nele, irmão Zelino? 56. Não é ele o filho do carpinteiro? Não são eles fulano, Tiago, Simão, José e não sei mais quem, que são seus irmãos e as suas duas irmãs? Nós conhecemos ele, é um mortal. Nós não vamos crer, e os milagres não aconteceram, porque as pessoas não creram. Estou pedindo a você, tome a minha palavra. Creia-me, Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida. Eu acho que esta é uma boa palavra. Jesus, verso 57, disse: não há profeta sem honra, senão na sua casa. Todo mundo conhece. A Bíblia diz que nem os irmãos de Jesus, como é o nome deles aí? Me diga aí. Tiago, Simão, José, como é o nome? E Judas. Os quatro. Não criam nele. Esse aí nasceu lá em casa, comeu comigo, viveu comigo. E aí, esse aí é o pastor César, esse aí é um homem, esse aí é um mortal, esse ali é o marido da Janete, esse é o pai do André, do Will, esse é o pastor. E as pessoas não creem, por uma razão eles não creem. Elas não estão crendo. Mas eu estou lhe dizendo, você nunca me dirá que creiam em Deus, se você não crer naquele que Ele enviou. Pode dizer que você crê no que você quiser, se você não tomar, eu vou dizer abertamente, se você não crer em mim, como enviado de Deus para poder te ajudar, eu não vou te ajudar. Você vai ter uma vida pequena, medíocre. E é aquilo que o profeta falou. E você tem sua cabeça, suas razões e seus motivos, e numa hora ou outra, você entra em dificuldade, vai lá e comenta: não concordo com o pastor aqui, e você está cuspindo em Deus. E o irmão Branham disse: se você depois fala e chama para receber uma oração, ele disse: para que você vai receber uma oração? A minha oração não vai servir para você. Ela não vai ter nenhuma validade. Precisamos rever a nossa situação, entender que nós precisamos, como irmãos, acreditar um no outro. Eu não estou aqui dizendo que a vida de ninguém é irrecuperável. Eu acredito em ver o levantamento do caído, do fraco, do abatido, daquele que parece que não ia dar certo e deu certo. Vamos falar assim, de um Firmino que o Francisco disse: não batiza não, porque não vai voltar nenhuma vez aqui, e deixou um testemunho, um exemplo de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu sempre acreditei que Deus pode tomar coisas que aos seus olhos são impossíveis e torná-las possíveis. Amém? Glória a Deus. Foi assim. O irmão Wellington estava internado no hospital com Covid. Não era para sair, não sei quantos dias de internamento. A irmã Irene chegou aqui, 7 dias. A irmã Irene chegou aqui e veio falar: pastor, ore pelo meu marido. Ele disse: ele vai ficar bom, irmã. Ele vai estar bom, ele está ali assentado ali, ó. No outro dia ele estava de alta. Dos momentos.
Sim. Sim, foi, mas eu ia chegar lá. Quando a tempestade rodava dentro de casa, a irmã Irene veio falar comigo sobre o marido. Eu disse, nada, irmã, eu vou batizar ele. E ela disse, creu que eu ia batizá-lo. Está aí batizado no nome do Senhor. Aleluia. Ei, tome a minha palavra, crede em Deus e creia também em mim. Eu estou dizendo que Deus coloca alguém para te dirigir, e aquele que você toma a palavra e crê contra a razão, aquilo vai se materializar, mas aquele que vem te dizer uma coisa e você tem uma resposta na ponta da língua, já para contradizer, você está dizendo, eu não creio. Isso é comum entre os casais. Um profeta, que as pessoas pegavam um avião num outro país e vinham tomar um conselho dele, a mulher não recebia. A mulher ficava nervosa, batia a porta na cara dele. Porque se tornou comum. Quando a filha queria ir tocar rock, e ele pegou o cinto para buscá-la, porque ela bateu a porta na cara dele, saiu para o jardim, rebelde, na linguagem da Rebeca, como uma selvagem. E ele quis pegar o cinto, e a mulher disse, é por isso que os seus filhos estão tudo assim, você não tem coragem de educá-los. Mas quando ele pegou o cinto, o Espírito Santo falou, tua filha está morrendo. O que você precisa fazer, se ela tivesse literalmente indo agora para um caixão, você faria o que? Ele disse, eu oraria, entregaria o espírito dela na mão do Senhor. Disse, vai fazer isto. Ele chama a mulher e disse, vamos orar porque minha filha, nossa filha está morrendo. A mulher deu a bronca. A mulher deu uma resposta, a mulher não acreditou, a mulher tinha suas razões. São estas as coisas que atrapalham o mover de Deus. E ele conversou, com muito custo ele parou e disse, Meda, tem gente pegando um avião lá num outro país para vir ouvir um conselho meu. Você se tornou tão comum comigo que eu falo, você não me ouve. Você tem 1000 argumentos para colocar. Deus disse que é para nós entregarmos. Então descansa, entrega, confia. Deus vai fazer. E a menina saiu tão furiosa com o pai e com a mãe, e vou tocar. E o pai e a mãe, depois que ele convenceu a esposa, e se ajoelharam dentro de casa e oraram, a menina ia, alguma coisa travou a menina. O coração é mudado. E ela volta para casa e nunca foi. Nem foi aquela vez e nem foi outra. O que está faltando dentro das casas? Unidade. Unidade. Sabe o que é? Acreditar. Mas todo mundo não sabe acreditar, sabe questionar. E eu vou lhe dizer, o próprio Jesus disse que um reino dividido não prospera. Nem o diabo está dividido, mas o povo está dividido. Não há aqui neste grupo de pessoas uma unidade hoje à noite. William Branham disse, se tivéssemos todos aqui em um só acordo, não sairia uma só pessoa doente daqui. Mas é uma cabeça, uma opinião aqui, outra ali, e as coisas vivem assim. Creiam-me, a hora chegou que você precisa estar aqui por uma razão. Por crer, por não duvidar, por desconhecer, por não abrir mão dos seus pensamentos. Escute o que eu estou lhe dizendo, eu não vim aqui te aconselhar para o mal. Nunca te dei um conselho, nunca preguei uma mensagem para atrapalhar a vida de ninguém. Felizes foram aqueles que foram aconselhados e seguiram. Mas o pastor é implicante, o pastor quer o povo no culto, o pastor quer que a gente ore, o pastor quer que a gente viva assim. Não, então viva da sua maneira e viva seu fracasso.
É só isso. E viva dizendo que está faltando alguma coisa. Está faltando sim, está faltando fé. Crer naquele que Deus enviou para conduzir sua vida. Amém? Sei nem que oração, eu nem olhei para o relógio. Que oração, hein? 20 para as 9, vamos ficar em pé. O recado está dado. O recado está dado. Eu tenho um desafio na minha frente. Escuta bem o que eu vou lhe dizer. Eu tenho um desafio, um gigante enorme na minha frente. E eu não olho para a cara dele em nenhum momento. Eu não paro para pensar no tamanho do desafio. Eu estou pensando no tamanho da vitória. Não me preocupo com opiniões. E eu não vivo do aplauso popular. Dependendo de alguém que está me aplaudindo, eu quero seguir a palavra de Deus. Fechemos nossos olhos. Se você acredita, esta é uma boa palavra para você. Se você não acredita, é uma palavra muito ruim a seu favor. Eu não vejo na Bíblia nenhum exemplo positivo para aqueles que duvidam, por aqueles que questionam, por aqueles que buscam a sua razão e a sua lógica, mas por aqueles que decidem a colocar fé na palavra. Se Deus falou, é a verdade. Se Deus falou, vai acontecer. Glória a Deus. Aleluia! 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 És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, tua doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem.
És fiel em todo tempo, Pai. Aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo tu és tão bom. todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu queria só perguntar: quantos aqui deram crédito nesta pregação? Aleluia! A quem foi que a mão do Senhor se manifestou? Se você deu crédito a esta pregação, saiba, algo sobrenatural fará diferença na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Não estranhe, você é desafiado, mas você é vencedor. Glória a Deus! Esta é minha convicção hoje à noite. Eu oro que o Senhor confirme ao coração do que crê, que as palavras do Senhor sejam amarradas e vivificadas. Aleluia, e manifestada na vida individual de cada um. É assim que eu oro, e é assim que eu peço hoje à noite, que esta palavra profética seja sobre a vida dos que creem, dos que vão colocar em prática, dos que vão obedecer, dos que vão viver os teus ensinamentos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Permita com os nossos olhos ver e com as nossas bocas testificar o grande e maravilhoso poder do Senhor. Aleluia! Aleluia! Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Levante as suas mãos, se renda ao Senhor, entregue nas suas mãos, entregue na mão do Senhor os teus problemas, as tuas orações, os teus clamores, as tuas lágrimas, os teus anseios. Ponha isso na mão de Deus agora e saiba que a bondade do Senhor te seguirá todos os dias da tua vida. Aleluia! 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 O Senhor Jesus te conceda a vitória hoje à noite, no nome de Jesus. Creiam-me, creiam-me, é a palavra de Deus sendo liberada para a tua vida nesta hora. Creiam-me, creiam-me, a hora chegou. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus!
Glória a Deus. Alguém tem coragem de abrir a boca e dizer: a minha hora chegou? Aleluia. Glória a Deus. Esta é a minha hora chegou. Creiam-me, creiam-me, em nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Em todo tempo tu és tão